No programa Manhã da Mais, consultório médico. E estamos recebendo hoje aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Mais a fonoaudióloga da Quality Saúde, especialista em audição, sono e motricidade orofacial, a doutora Ana Paula de Lara, para falar hoje sobre a manutenção dos aparelhos auditivos. É sempre um prazer te receber aqui, muito bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. E para esclarecer para os nossos ouvintes sobre os aparelhos auditivos, o que é um aparelho auditivo e quem deve fazer o uso dele, doutora? Então, o aparelho auditivo ele é um equipamento médico, utilizado em pessoas que possuem perda audição desde um grau mais leve até um grau mais profundo. Então, recebeu o diagnóstico de perda de audição, não tem uma outra doença associada que precise de um tratamento anterior, já é indicado o uso do aparelho auditivo. Uhum. E como é que é feito esse exame? Então, lembrando que precisa passar por uma consulta com o otorrinolaringologista para fazer uma investigação de forma geral. E, em segundo momento, é feito um exame, uma avaliação audiológica, composta pela audiometria, a impedanciometria e o Bera. Uhum. E todos esses exames são indolores, né? Não tem dor nenhuma. São muito tranquilos. A audiometria em si hoje já tem um conceito muito diferenciado do que nós tínhamos antes. O exame era feito dentro de uma cabine, dava até uma sensação de sufocamento. Lá na Quality, a gente já tem um ambiente preparado para isso, com isolamento acústico, então é mais confortável para realizar o exame. É totalmente indolor, é um exame rápido para ser realizado. Tanto a audiometria quanto a impedanciometria. A audiometria vai verificar os limiares auditivos, o quanto eu estou escutando. A impedanciometria vai verificar a minha mobilidade da membrana timpânica e o funcionamento da parte média da orelha, os ossículos e os reflexos acústicos também são avaliados. E o Bera eu consigo avaliar a parte da audição superior, nervo auditivo, o tronco encefálico, enfim, a parte superior. Então, eu consigo realizar de uma forma completa toda a questão do diagnóstico auditivo. Uhum. E agora falando, então, desses aparelhos auditivos, como é que deve ser feita o cuidado ali com esses aparelhos auditivos quando, é detectado ali o problema? O profissional falou, você precisa utilizar, então essa pessoa precisa cuidar. E como é que é feito esses cuidados? Então, em primeiro lugar, eu sempre oriento os pacientes a armazenamento desse aparelho auditivo. Quando adquire o aparelho auditivo, ele já vem junto com um estojo. Esse estojinho, ele deve ser utilizado a todo momento em que eu retirar o aparelho da orelha. Então, retirei o aparelho da orelha, ele não fica em cima da mesa, ele não fica no bolso, não fica na bolsa, tem que ficar armazenado no estojo. Isso impede um tipo de contaminação, impede que acidentes domésticos possam acontecer, impede também que você perca seu aparelho auditivo. E essa caixinha, esse estojo que é recomendado então para guardar, ele também é de fácil manuseio? É muito tranquilo, é como se fosse um estojinho de óculos, só que num tamanho menor, para você estar armazenando os aparelhos auditivos lá dentro. Uhum. E outro detalhe que eu costumo colocar é que a gente tem diferença de modelo de aparelho. Nós temos o modelo com troca de pilha e o recarregável. Ambos têm um sistema de armazenamento que deve ser utilizado. Se é o estojo com carregador, vai utilizar o estojo com carregador. Se é um aparelho com troca de pilha, vai utilizar o estojo simples para armazenar. Uhum. Então é importante ter essa consciência e não ter essa preguiça de carregar o estojo junto. Exatamente. Porque colocar ali bolso, deixar em cima da mesa é contaminação ou até mesmo um risco de quebrar o aparelho. Na verdade, o maior índice de perda de aparelho auditivo ou algum dano, algum acidente doméstico acontece porque o aparelho não estava armazenado de maneira correta. Então, por exemplo, esqueci de levar o estojinho, vou cortar o cabelo. Você tem que tirar o aparelho. Vai lavar o cabelo, não pode molhar o aparelho. Até mesmo para a pessoa poder manusear seu cabelo é ruim estar com o aparelho auditivo.
Então, eu tirei o aparelho e coloquei no bolso. O risco de você estar sentado e esse aparelho escorregar do bolso, cair. Ou estou andando na rua também, acabou a pilha do aparelho, eu não estou com pilha para trocar, coloquei no bolso. Então, o risco de você armazenar um aparelho num local que não é adequado é muito grande de perda. O maior índice que eu tenho hoje de perda é de mau armazenamento do aparelho. Guardou o aparelho em qualquer lugar. E o segundo é acidente doméstico. Acidente doméstico pode ser, às vezes, deixou no balcão da cozinha, enroladinho num papel, acontece de alguém jogar no lixo, porque não vê que é um aparelho auditivo. Se está fora do estojo, fica mais fácil para o animalzinho de estimação ter acesso. E, por incrível que pareça, hoje, o segundo maior dano que acontece nos aparelhos auditivos que eu recebo na clínica são acidentes com animais. Então, os animaizinhos pegam, mordem, arrancam algumas peças. Então, se está dentro do estojo, fica muito mais difícil para o animal ter acesso. Mas se está fora do estojo, está em cima de uma cômoda, está em qualquer outro lugar, fica muito mais fácil para eles terem acesso. Até mesmo não só animais domésticos, mas crianças também. A criança pequena não tem ideia daquilo ali, é algo tão essencial, então acaba brincando, às vezes enterra, às vezes joga em algum lugar, enfim. Então, estando dentro do estojo, auxilia muito nesse processo de armazenamento e não ter problema de acidentes, né? Uhum. No caso dos adolescentes e adultos, é um pouquinho mais fácil ali essa conversa. Agora, com crianças, então, é essencial que tenha esse adulto junto ali com essa consciência para ajudar. Até porque eu já ressaltei aqui, o próprio aparelho auditivo pediátrico, para a criança, ele tem algumas travas de segurança para que a criança não tenha acesso, por exemplo, à bateria do aparelho auditivo. Então, o adulto, o professor, quem acompanha essa criança precisa ficar muito atento. Tanto para a parte de manuseio da criança pegar esse aparelho, estar com ele na mão, sem um monitoramento, e também para a questão do armazenamento, principalmente de crianças pequenas. Então, a senhora citou agora essa questão da escola. Então, se você tem uma criança que faz uso de aparelho auditivo na escola, é sempre bom manter os professores e quem está ao redor ali, adulto, avisado. Na verdade, a gente sempre faz um acompanhamento e orientação. A partir do momento que essa criança começa a utilizar o aparelho auditivo, normalmente nós vamos até a escola, conversamos com o professor, pontuamos as questões importantes relacionadas ao aparelho auditivo e o quanto deve ser direcionada a atenção, porque às vezes a própria criança que usa o aparelho auditivo cria uma consciência de que o aparelho precisa ficar na orelhinha, mas tem outras crianças ao redor que têm curiosidade. Então, é sempre importante ter atenção para isso. Muito interessante esse acompanhamento que é feito, né? Sim, é bem diferenciado, até porque é um equipamento médico. A escola também precisa ter essa cooperação com os pais, então é um conjunto, é uma ação em conjunta que acontece entre a família e a escola, porque normalmente a criança ou fica o dia todo ou meio período na escola. Então, a escola também precisa cooperar com esse sistema, então é uma ação em conjunto. Então, nós realizamos toda a parte de orientação, auxiliamos, para que essa criança tenha um melhor aproveitamento possível dos aparelhos auditivos, tanto em casa quanto no ambiente escolar. E na questão da manutenção desses aparelhos, de quanto em quanto tempo, como é que é feito? Explica para a gente. Então, vamos lá. Primeiro lugar, é um equipamento eletrônico também, então precisa ter muito cuidado em relação à umidade, exposição a ambientes que possam prejudicar o funcionamento. Então, por exemplo, o aparelho auditivo nunca é guardado dentro do banheiro e nunca é deixado dentro do banheiro. O banheiro tem muito vapor do chuveiro e isso danifica o funcionamento do aparelho. Até mesmo em outros ambientes, que nem, por exemplo, cozinha. Se está fora da orelha, tem que deixar dentro do estojo, porque tem questão do vapor da cozinha, tudo isso. Então, normalmente a gente orienta, além do cuidado com umidade, sempre higienizar as mãos para estar manipulando o aparelho auditivo, né? Não pegar com a mão suja, porque é contaminação que vai para dentro da orelha. E manutenções técnicas. Essas manutenções técnicas, elas são realizadas nas consultas de acompanhamento, onde nós fazemos a avaliação técnica do aparelho e também tem a necessidade de, pelo menos, a cada 2 anos, ser enviado esse aparelho para o laboratório, para que lá seja feita uma limpeza e revisão. Então, esse aparelho ele é desmontado
e é feito toda uma limpeza interna dele. Então, pontos possíveis de oxidação e de ferrugem são retirados. Quanto mais tempo levar para fazer uma manutenção, o risco de ter um dano no aparelho auditivo, esse dano ser irreversível, é maior. Então, se alguém tem um aparelho e não faz a manutenção dele, está ali arriscando a sua própria audição. Na verdade, assim, o aparelho ele vai perdendo as características sonoras. Então, começa a entrar com som distorcido, às vezes o som ele fica robótico. Então, as características do aparelho que trazem benefício e trazem conforto são modificadas a partir do momento em que eu tenho algum dano em alguma peça desse aparelho. Então, por isso que a gente orienta sempre a fazer o armazenamento correto, evitar a exposição à umidade, a pó, sempre manipular o aparelho com as mãos limpas. E outro detalhe, fazer o uso de um sistema para controle de umidade nesse aparelho. Nós temos hoje lá opções de desumidificadores. Inclusive, eu trouxe aqui para estar mostrando uma opção mais completa que nós temos lá, que é o desumidificador elétrico, que ele faz um sistema de desumidificação, então ele tira 100% da umidade, e ele também tem um sistema de desinfecção, que ele mata fungo, germe, bactéria e vírus também. Então, isso é bem importante ali para manter ali o seu aparelho auditivo sempre funcionando. A senhora falou agora que tem um período ali de 2 anos para ser feita essa manutenção. Mas o aparelho ele tem uma vida útil, ele precisa ser trocado quando está chegando aí novas tecnologias? Qual é a orientação? Então, na verdade, o aparelho sendo bem cuidado, o tempo de vida útil em média é de 5 anos para um aparelho com troca de pilha e 6 anos para um aparelho recarregável. Lembrando que tem essa diferença entre o aparelho auditivo com troca de pilha recarregável pela vedação do aparelho auditivo recarregável, que é maior. Então, o índice de proteção dele é maior, então você não tem tanto acesso à parte interna do aparelho quanto de troca de pilha. Então, a durabilidade dele tende a ser maior. Lógico que esse tempo de médio de vida útil é considerado de acordo com o cuidado que a pessoa tem. Se a pessoa segue todas as recomendações que nós passamos, pode até ser que dure um pouco mais de tempo, mas se não cuidar bem, às vezes terminou a garantia do aparelho, o aparelho já está danificado. E a doutora falou agora há pouco sobre algumas atividades, né, para retirar o aparelho, por exemplo, ir ao cabeleireiro, né, fazer alguma atividade como tomar banho. E qual é a recomendação para as atividades que o aparelho deve ser retirado para evitar algum dano? Então, por exemplo, se você vai fazer uma caminhada em que você puxa uma velocidade maior de caminhada, sua mais, é recomendado tirar o aparelho auditivo, porque o suor em excesso no aparelho também pode danificar. Então, por exemplo, dias muito quentes para fazer atividade física, é recomendado retirar o aparelho auditivo, porque o suor é uma umidade intensa ali, na verdade, está molhando o aparelho, né? Então, atividade física dentro de academia também, se sua muito, a gente recomenda que retire. Esse contato em excesso com o suor também pode causar danos, que é oxidação. Então, atividades físicas em geral, futebol, vôlei, todos esses a gente recomenda que retire, porque o impacto da bola, às vezes, pode danificar o aparelho e também pode machucar, porque é algo que está encaixado ali na tua orelha e acidentes podem acontecer. Então, nesses meios, a gente orienta que retire o aparelho. E falando, então, de crianças, a gente sabe, né? Criança é agitada, gosta de brincar. Então, durante o recreio, eles são orientados a retirar o aparelho ou até mesmo quando tem aquela matéria de educação física? Então, na educação física, nós recomendamos sim, principalmente porque faz uso de bola, algo assim, acidentes podem acontecer. No recreio, como é um curto período de tempo ali, não é um tempo extensivo, a gente não orienta, porque senão é vários momentos que a criança tem que ficar retirando e colocando o aparelho. Então, no recreio não tem necessidade nenhuma, mas na educação física nós orientamos que retire pelo risco de acidentes.
E para fazer esses aparelhos terem uma vida útil mais longa, durarem mais, quais são as recomendações da doutora? Um deles é o uso do desumidificador elétrico, que é o que eu trouxe aqui, tá? Ele tem um sistema muito completo de secagem e desinfecção. Ele é um estojinho. Ele tem um sistema de luz de infraazul dentro dele, então é colocado o aparelho auditivo aqui dentro, ele liga na tomada e em 30 minutos ele faz um processo de desinfecção e secagem. Então, é um dos acessórios que eu mais recomendo hoje para manutenção de aparelho auditivo em casa. Então, falando sobre esse estojinho, todos os aparelhos auditivos podem ser usados nesse estojo? Todos. Independente do modelo, pode ser colocado ali dentro. E é uma caixinha, gente, bem pequenininha. Cabe aqui na palma da minha mão. Nesse caso aqui, ela é branquinha. Tem outros modelos? Não, esse é o modelo. Não tem outras cores. Esse é o modelo padrão que a gente tem lá. Então, é uma caixinha aqui bem bonitinha, não incomoda, super fácil de levar, bem levinha. E quem quiser assistir também essa live pelo Facebook, nós estamos transmitindo também. Eu abri aqui para mostrar aqui no Facebook. E é uma caixinha super leve. Tem aqui todos os componentes que a doutora citou. E é bem simples, então, doutora. É só colocar o aparelho aqui dentro. Não precisa ligar o aparelho aqui dentro em nada. Não, ele fica desligado aí dentro. Tem que ficar desligado. Você abre, insere. Se usar 2 aparelhos auditivos, pode colocar os 2 simultaneamente. Fecha o estojinho, liga ele na tomada, aperta esse botão central e ele já vai fazer todo o processo de secagem e desinfecção. E quanto tempo demora esse processo? 30 minutos. 30 minutinhos É bem ali. rapidinho, não é demorado não. E tem que ser usado todos os dias ou uma frequência? Então, normalmente nos dias mais úmidos e no calor, que é onde a pessoa sua mais, a gente recomenda que faça uso todos os dias. Então, super simples. Tem ali o aparelho, né, para evitar, então, que ele faça essa oxidação. Oxidação, que é ferrugem. Ele é um eletrônico, tem componente de metal dentro dele. Então, umidade e metal da corrosão. Então, o maior problema que hoje a gente tem nos aparelhos auditivos é a oxidação. E sobre o assunto, né, sobre essa manutenção dos aparelhos auditivos, gostaria de fazer mais alguma observação que eu não tenha lhe perguntado? Na verdade, assim, a observação que eu vou colocar é: quanto melhor você cuidar dos seus aparelhos auditivos, melhor qualidade de som você vai ter e mais tempo eles vão durar. Então, a manutenção requer também investimento, de você enviar para um laboratório, fazer uma limpeza e revisão. Eu costumo fazer uma comparação, mesma coisa que carro. Se você não faz uma manutenção preventiva, se você não faz as revisões do teu veículo, ele vai apresentar problema a longo prazo. E aparelho auditivo é a mesma coisa. Então, se você não cuidar, não tiver atenção para manutenção, utilizar itens para manutenção em casa, até mesmo ir às consultas de retorno, porque tem muito paciente que acha que não tem necessidade. Estou escutando bem, não precisa ir até a clínica. Muito pelo contrário. Se faz um acompanhamento correto, nós também verificamos se tem alguma coisa de errado e a gente já toma as medidas cabíveis em relação a isso. Então, sempre esteja atento ao cuidado com o aparelho auditivo, armazenamento dele, para que você tenha o máximo de aproveitamento. E na Quality Saúde, todos esses aparelhos e também o desumidificador podem ser encontrados lá na Quality. Sim, nós temos todo esse sistema, inclusive serviços de laboratório. Nós trabalhamos com multimarcas de aparelhos auditivos para conserto. Nós temos uma parceria com o laboratório que realiza toda essa parte de manutenção e conserto para nós. E a Quality Saúde é uma empresa totalmente voltada às necessidades de um público muito especial. As pessoas com alterações auditivas, desequilíbrios, tonturas, vertigens, apneias e também o ronco. E conta com uma equipe especializada que considera cada pessoa e suas particularidades na escala do seu tratamento. E a Quality possui 10 anos de atuação com excelência em São José dos Pinhais e recentemente a unidade de Fazenda Rio Grande até mesmo fez aniversário, né? Exatamente. Na última vez que estive aqui, a unidade da Fazenda Rio Grande está completando 2 anos. Todos os serviços que nós temos aqui em São José dos Pinhais, nós temos também lá na unidade da Fazenda Rio Grande. Então, o telefone é o 41
3398-8417. Tem também algum WhatsApp, doutora? Tem sim. Tem o meu particular, que é o 988521512, e tem também o da clínica, que está anotadinho aí com você, né, Bruna? Só vamos conferir então, doutora. É o 99131-8417? É este mesmo. Então, quem preferir entrar em contato pelo WhatsApp é o 99131-8417. E aqui em São José dos Pinhais fica na Rua Paulino de Siqueira Cortês, 2092. E tem também o site qualitysaude.med.br. E eu convido todos vocês a irem, né, até a Quality Saúde, fazerem exames também de rotina, né, sobre a audição. É sempre bom cuidar da audição, né, doutora? Com certeza. A audição é um dos nossos sentidos mais importantes, então precisa ter uma atenção para isso e cuidar da audição. Eu agradeço, então, doutora Ana Paula de Lara, fonoaudióloga, por aceitar conversar hoje com a gente nesta quinta-feira aqui na Rádio Mais. E você é sempre bem-vinda aqui na Rádio Mais. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Se acaso alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp lá para nós, que realmente nós estamos à disposição. Muito obrigada, Bruna. De nada. Vou repetir aqui, então, o WhatsApp, que é o 99131-8417. 99131-8417. E eu conversei hoje com a fonoaudióloga da Quality Saúde, especialista em audição, sono e motricidade orofacial, a doutora Ana Paula de Lara, sobre a manutenção dos aparelhos auditivos. E você pode conferir essa entrevista novamente no site da Rádio Mais, www.radiomaisdigital.com.br.